Linhagem. Temporada 2. Jacob Esberger, o pioneiro esquecido da Europa. Episódio 26. O trabalho que começou aqui em Tramelan, embora pequeno, iria estender-se para muito além desta pequena igreja no campo. Os crentes aqui desejavam seguir a palavra de Deus e guardavam o sábado do sétimo dia como a Bíblia ensina. O caminho deles acabaria por se cruzar com Jacob Esberger, um jovem que estudava para o ministério. Muitas vezes esquecido, o seu trabalho foi, no entanto, vital no estabelecimento inicial da igreja aqui neste continente. Nascido em 1843 em Salzburg, na Suíça, ele cresceu na pobreza. O seu pai morreu enquanto ele era jovem, e a sua mãe fez o melhor que podia para criar os 4 filhos que tinha. Em 1864, ele decidiu ir estudar e preparar-se para ser um ministro num dos seminários em Basileia. Enquanto estudava ali, ele também trabalhava numa prisão próxima para se sustentar. E um dos prisioneiros contou-lhe sobre um estranho grupo de pessoas em Tramelan que guardavam o sábado. Decidido ir lá para ensinar-lhes o dia correto de adoração, ele próprio, depois de chegar, foi convencido a guardar o sábado do sétimo dia. Ele ficou ali algumas semanas, estudou um pouco mais e depois foi batizado num lago próximo. Em 1868, ele decidiu pastorear um pequeno grupo aqui em Tramelan. Essa não era uma tarefa fácil. O grupo aqui acreditava que eles eram os únicos no mundo a ter essas crenças, pois Tchaikovsky não lhes tinha contado sobre a grande igreja organizada na América do Norte. Quando eles perceberam que faziam parte de uma igreja maior, eles enviaram Esberger a Battle Creek para estabelecer contato. Apesar de não falar nada de inglês, ele viajou corajosamente até lá e foi recebido calorosamente na casa de Tiago e Ellen White. Após receber instrução de Tiago White e outros, ele foi ordenado em 1870 numa reunião campal em Sul Lancaster, Massachusetts, e comissionado para fazer trabalho missionário na Europa e tornou-se o primeiro pastor adventista do sétimo dia europeu. Quando J. N. Andrews chegou à Europa em 1874, como pioneiro missionário oficial enviado pela igreja, ele já tinha um colega de trabalho e guia de confiança à sua espera. Esberger também produziu os primeiros folhetos adventistas do sétimo dia em alemão que a jovem igreja distribuía, e também fundou a primeira igreja adventista alemã em 1875 em Von Winkel. Esberger também auxiliou Conrad quando ele foi enviado para a Europa em 1886, mas ele também se tornou um pregador bem-sucedido por direito próprio. Ele realizou seminários de profecia frutuosos em várias grandes cidades, como Zurique, Basileia, Berna e Lausanne. Durante muitos anos, ele foi o único pregador adventista a cuidar da igreja de língua alemã na Suíça. E depois de sua esposa morrer, relativamente nova, aos 53 anos, em 1903, ele passou a maior parte do tempo a trabalhar na Alemanha. Finalmente, desgastado pela doença e pelo estilo de vida sacrificial de ser um missionário pioneiro, ele morreu em 1920. O seu colega Conrad escreveu sobre ele após sua morte. Sem procurar a sua própria honra, ele deu o máximo de si em buscar almas na típica maneira suíça, direta e pertinente, mesmo enquanto obreiro sênior. Ele estava sempre disposto a trabalhar sob a liderança de um líder mais jovem. Ele não buscava o seu próprio interesse, ele não procurava obter posições. Levar pessoas a Jesus era para ele a obra santa mais importante. Frequentemente esquecido, o trabalho do pioneiro missionário ordenado na Europa foi vital para a nova igreja nos seus primeiros dias. Aqui estava um homem que estava comprometido com o ministério, mas quando ele inesperadamente entrou em contato com verdades novas, ele seguiu honestamente a palavra de Deus e dedicou-se a uma missão muitas vezes difícil. Hoje Deus está à procura de pessoas honestas, pessoas que vejam o que a palavra de Deus diz e ajustem e mudem as suas vidas de acordo com ela. Que possamos ter esse espírito e atitude nas nossas vidas.